Filha, amados. Uhul! Maravilhoso mesmo. Esse louvor na presença do Senhor, as orações desses queridos aqui. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. O que nós mais queremos é isso, é a presença do Senhor nosso Deus. Queridos, esse mês de agosto, a igreja está se dedicando a um tempo de instrução sobre oração. Tem sido uma nota, tem sido uma ênfase bastante acentuada para a igreja neste mês de agosto. Oração. Um chamado de Deus a essa igreja local para uma vida de oração ainda mais intensa, ainda de mais qualidade, ainda de mais poder, mais presença de Deus. Eu sei que nós somos pessoas que oramos, mas eu creio que estamos vivendo dias em que mais ainda temos esse chamado do Senhor. E eu creio que o nosso Deus, Ele chama um povo no meio do próprio povo. Ele chama uma noiva dele no meio do seu povo. E a oração é uma forma desse chamado. Um povo para orar. Um povo que vai estar na presença de Deus, como nós acabamos de ministrar esse cântico aqui. Em tua presença, em tua presença. Na presença do Senhor as coisas é que de fato acontecem. E nós seremos um povo da presença de Deus, amém? Um povo da presença. Um povo que está na presença de Deus e um povo que, quando há uma reunião como essa, a presença de Deus se manifesta. Amados, eu quero muito que o meu coração, o seu, o nosso, tenha sempre essa expectativa a cada reunião. A expectativa de, Senhor, este culto é um culto para que a tua presença se manifeste. Amém? Porque nós sabemos que a presença do Senhor já está aqui nesse lugar. Sabemos pela sua palavra. Nós estamos reunidos no nome do Senhor e por causa disso a sua presença está neste lugar. Mas nós somos um povo que queremos ir além disso. Queremos dar um passo a mais e dizer, Senhor, queremos a tua presença manifesta neste lugar. Por isso eu creio que nós, como um povo da presença, podemos clamar por essa presença. Um povo que está a cada dia na presença de Deus, é um povo que pode clamar por essa presença manifesta dele nesse lugar. Eu creio nisso e viveremos momentos de presença de Deus, momentos extraordinários. Nós profetizamos isso aqui. Chamamos à existência as coisas que não são como se já fossem. Declarando que viveremos em conjunto, em coletivo, nós viveremos juntos tempos de presença de Deus, que serão marcantes. Uma presença irresistível para a glória do próprio Deus. Aleluia. E neste tempo em que estamos ouvindo sobre oração, nós queremos hoje trazer a vocês a vida do Senhor Jesus. Claro que não é possível agora, dentro do nosso tempo, nós passarmos por todos os textos bíblicos dos evangelhos, mas nós podemos ver na vida do Senhor que Ele é um modelo, Ele é o nosso padrão. A vida de oração no ministério do Senhor Jesus não era uma coisa pontual, não era por causa de uma necessidade pontual, não era por causa de uma ocasião.
A vida de oração do Senhor Jesus não era circunstancial. A vida de oração dele era um estilo de vida, era um modo de viver, era o ar que respira. Nós cantamos isso aqui também. Teve um trecho do cântico aqui que fala que alfa e ômega, início e fim, o ar que eu respiro. O ar que eu respiro. Amados, o que o Senhor Jesus é para nós, o ar que respiramos, assim era o Pai para Ele. Deus Pai era para Jesus o que hoje o Senhor Jesus é para nós. Se hoje eu digo assim, Senhor, Tu és o ar que eu respiro, dependo de Ti, assim era o Pai para com Ele. Ele também dizia isso, que Ele dependia do Pai, que Ele precisava do Pai, que Ele tinha uma comida para comer, que era fazer a vontade do Pai. Ele respirava as coisas de Deus Pai. Por isso é que a oração na vida do Senhor Jesus era o seu estilo de vida, era o seu modo de viver. E esse modo de viver é uma inspiração para nós. Amém? Ele é o nosso mestre, é o nosso padrão. Eu queria que nós abríssemos no Evangelho de João, amados, no capítulo 5, versículo 19. Evangelho de João 5, 19. Queridos, nesse texto do Evangelho de João, capítulo 5, verso 19, não fala sobre oração de maneira explícita. Mas esse texto revela princípios de oração. E esses princípios estavam presentes na vida do Senhor Jesus. Veja só o que diz a palavra. Então lhes falou Jesus: em verdade eu vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Amém? Veja o que essa palavra está dizendo. Você viu que não tem a palavra oração aqui, mas o princípio de oração está presente nessa palavra. O princípio de oração está aqui. E é isso que nós queremos aprender hoje com o Senhor Jesus. Porque Ele era alguém que não fazia de si mesmo nada. Tudo o que Ele fazia, primeiro Ele via o Pai fazendo, e depois Ele fazia igual. Isso é um princípio de oração. Porque quando nós estamos orando, é exatamente isto. A oração é porque nós queremos ver o que o nosso Pai faz, e então faremos igual, porque de nós mesmos não podemos fazer nada. E aqui eu queria, queridos, trazer algo sobre a vida do Senhor Jesus, que eu confesso não é muito, eu diria que não damos muita atenção. Nossos olhos não são muito voltados para essa área da vida dele. Porque quando nós falamos de oração na vida do Senhor Jesus, os versículos na Bíblia, nos Evangelhos, que falam sobre a oração de Jesus, são sempre textos pequenos. Os maiores textos da Bíblia se referem ao ensino dele, se referem às obras maravilhosas que ele realizou. E é interessante que nós, quando lemos os Evangelhos, nossa atenção, nosso foco está naquilo que ele disse, no que ele ensinou e naquilo que ele fez, nas obras maravilhosas que ele realizou. Eu me lembro muito bem daqueles atletas, né? Tivemos agora aí as Olimpíadas, encerrando hoje,
E você pode observar o seguinte: durante as Olimpíadas, nós só estamos vendo a performance do atleta. Durante as Olimpíadas, você só vê as pessoas desempenhando o seu papel, a câmera está ali, a televisão está ali focando, os holofotes, tudo está voltado para o desempenho dos atletas. E nós temos atletas ali que são assim extraordinários. No entanto, nós não temos acesso, nós não vemos os bastidores, nós não vemos a vida de treinamento desses atletas. Nós, portanto, não temos acesso a essa vida que eu chamaria aqui de a vida secreta desses atletas. Nós temos acesso somente à vida pública deles. E todos eles falam isso, que para estarem ali onde estão, desempenharem daquela maneira como eles desempenham, muito treinamento foi necessário. Esse corredor jamaicano, Usain Bolt, num documentário sobre a sua vida, ele chegou a dizer que ele já pensou até em morrer, desistir, voltar para casa. Tamanha intensidade que é o treinamento. Agora, nós, quando vemos desempenhando, a gente vê que ele corre de tal maneira que antes de chegar na linha, cruzar, ele já está rindo. É um negócio fantástico. Parece uma leveza, parece fácil fazer aquilo. E sabemos que não é. E para estar ali, teve um treinamento intenso que nós não sabemos. É exatamente sobre isso que queremos aqui agora chamar a atenção na vida do Senhor Jesus. Nossa atenção para com o Senhor Jesus é sempre para o ensino maravilhoso no Sermão do Monte. Aquele Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, que sermão maravilhoso. Muitas vezes nós ficamos assim fascinados, encantados, como é que o Senhor Jesus pode conhecer o coração das pessoas a tal ponto de falar para a mulher samaritana: olha, vá lá, chama teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. E ele diz: disseste bem não ter marido, porque você teve 5 maridos e o marido que agora tem não é teu. Uau! Ele sabia da vida daquela mulher. Ele tinha uma palavra de conhecimento, um conhecimento que não era natural. Ele multiplica os pães, ele ressuscita o morto, ressuscitou Lázaro, morto há 4 dias. Amados, nossos olhos ficam fixados em todas essas performances do Senhor Jesus, tanto no modo como ele ensinava, quanto na operação de cura, operação de milagres, libertação das pessoas. Nossos olhos não estão atentos à vida secreta dele. E eu digo a vocês aqui, a vida de milagres do Senhor começa na sua vida secreta. Ele ensinava o que ensinava por causa da sua vida de oração. Ele curava o que curava. Ele operava maravilhas por causa da sua vida de oração. E eu digo isso com muita convicção, tomando o Evangelho de João como meu fundamento aqui. Porque no Evangelho de João, Jesus diz assim: tudo que eu falo, não falo de mim, mas o Pai que me diz o que falar. Tudo que eu faço, não faço de mim, mas o que o Pai me manda fazer e o que o Pai me capacita para fazer. O Senhor Jesus não fazia e não falava nada dele mesmo. Isso quer dizer então que ele tinha uma vida de oração, porque ele dependia
do que é que ele tinha que falar, ele precisava do Pai. O que ele tinha que fazer, precisava do Pai. Por isso a vida de oração dele era intensa e secreta. Tão secreta que nós nem damos conta. A gente lê os evangelhos assim e a gente passa por cima desses momentos em que está falando da vida de oração dele. Porque o que nos chama mais atenção é o que vem depois. São as obras maravilhosas, são as palavras maravilhosas. Mas eu quero dizer aos amados, todas as obras maravilhosas, todas as palavras maravilhosas do nosso amado Senhor Jesus Cristo vinham de sua vida secreta em oração. E é nesse sentido que ele é um modelo para nós. Amém? É nesse sentido que ele é um modelo para nós. Veja o que ele vai dizer nesse mesmo texto que acabamos de ler. Ele vai dizer assim: o filho nada pode fazer de si mesmo. Que declaração! Uma declaração de que ele é impotente, ele não pode fazer nada dele. E aqui eu gostaria de trazer uma declaração. Queridos, a nossa capacidade de fazer as coisas tem esvaziado o lugar de oração em nossas vidas. Nós temos a ilusão de achar, entenda bem isso que eu vou compartilhar, amados. Nós temos a ilusão de achar que à medida em que a gente aprende a fazer, à medida que a gente vai adquirindo capacidade para fazer, a gente depende menos de Deus. Quanto menos a gente sabe, a gente depende mais de Deus. Quanto mais a gente sabe, a gente depende menos de Deus. Esse é um comportamento equivocado, amados. Eu lembro quando eu comecei a aprender a dirigir, eu aprendi a dirigir aqui em São Paulo, já aprendi tarde, e já comecei bem em São Paulo. Eu lembro que as primeiras vezes eu olhava para o carro, assim, minha primeira experiência de sair de casa para ir para a igreja. Mas antes de entrar, eu rodava o carro, ungia, orava, pedia a Deus todos os serafins e querubins, pedia ao Senhor o exército para cercar. Aí eu trazia: Senhor, o Senhor dá ordem aos teus anjos em meu favor, para que esse carro não tropece em nenhuma pedra. E era intercessão. Quando eu chegava no outro lado e conseguia chegar, eu saía do carro e era só gratidão. Gratidão, obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor quebrou toda intenção maligna. Era um negócio, era uma coisa, queridos, era uma guerra, era uma batalha espiritual para sair, uma batalha espiritual para entrar. Depois de um tempo que eu já estava bem habilitado, aí eu já dirigia com a mão só. Olha que coisa horrorosa. Olha que coisa horrorosa. Eu acho que eu vou ser multado de forma retroativa aqui hoje, assim. E nessa hora eu já não orava mais. Nem precisava de um anjo, nem um anjo sequer precisava. Não, pode deixar, eu cuido. É interessante quando as pessoas estão em um estado de deficiência, ou de uma necessidade porque não sabem, ou porque não têm, muitas vezes não tem um dinheiro, muitas vezes não tem um remédio. Aí nessa hora fala assim: meu Deus, só temos o Senhor, temos que orar. Mas quando passa a ter o dinheiro, ter os remédios, ter tantas coisas, começa ao mesmo tempo deixando de orar. Isso mostra que nós temos uma ideia muito errada, equivocada sobre depender de Deus.
Parece que Deus nos é necessário, parece que o Senhor Deus é importante para nós, ou que nós dependamos dEle, porque nós temos alguma fraqueza. Quando passamos a não ter mais essa fraqueza, não precisamos mais do Senhor. Eu lembro muito bem de pessoas que falam assim para mim: pastor, olha, eu não conheço a Bíblia como o Senhor conhece, eu não tenho uma Bíblia na minha mente como o Senhor tem, assim, de saber os versículos, saber o que falar. Meu negócio, pastor, é só na oração, é no joelho. Essa declaração, por melhor que seja, ela é totalmente equivocada, porque ela está de alguma maneira querendo dizer o seguinte: quando eu estiver sabendo as coisas, quando eu tiver a capacidade, o conhecimento, é como se não fosse mais uma questão de joelho. Eu não preciso mais então orar. A oração é necessária porque eu não sei, mas quando eu souber, eu não preciso mais orar. E isso é uma falácia, isso é um equívoco. Não, queridos. Dependência de Deus não tem nada a ver com isso. Se hoje eu não sei, eu preciso orar. Se hoje eu sei, eu preciso continuar orando mais ainda. Se hoje eu não tenho dinheiro, eu tenho que orar. Se hoje eu tenho muito dinheiro, eu tenho que continuar orando. Porque, queridos, não há posição que a gente chegue, não há capacidade que a gente tenha que nos faça pessoas independentes do nosso Deus. Nós sempre seremos dependentes do Senhor, nós nunca poderemos fazer nada de nós mesmos. E sabe onde é que a palavra de Deus deixa claro isso para nós? No Salmo 127, versículo 1. O Salmo 127, verso 1, nos mostra o nível de dependência que nós temos do nosso Deus. Você conhece esse salmo? Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Essa palavra é muito forte. Por quê? Porque ela está dizendo que nós vamos edificar a casa. Nós temos capacidade de edificar. Nós temos capacidade de vigiar. Pode ser que você tenha a capacidade de colocar no teu carro vidro blindado. Mas não importa quão capazes nós sejamos para nos proteger, se o Senhor não nos guardar, é em vão a nossa proteção. Você compreende? Se o Senhor não edifica, em vão é o nosso trabalho. Por melhor que seja nosso trabalho, por mais eficaz que seja nosso trabalho, se o Senhor não edificar, não vai dar em nada, é vazio, é em vão o que nós somos capazes de fazer. Nossa capacidade é vã. Tem uma palavra, amados, em Deuteronômio capítulo 8, versículos 17 e 18, que fala sobre essa questão da capacidade humana e do poder de Deus, e da capacidade de Deus. Ali em Deuteronômio 8, o Senhor Deus está instruindo o povo que vai entrar na terra prometida. E enquanto o povo estava no deserto, o povo comia do pão que vinha do céu. Olha que interessante, o povo comia do pão, dependia de Deus para comer o pão, porque eles não tinham como trabalhar no deserto. E aí o Senhor Deus diz assim: olha, vocês vão entrar numa terra, e nesta terra não haverá mais o pão que desce do céu. Vocês terão que trabalhar com o seu braço para plantar a semente,
para colher e produzir o próprio pão. Vocês terão que cavar as suas próprias cisternas. Vocês terão que construir as suas próprias casas. Vocês terão que cuidar dos seus próprios rebanhos. Aí o Senhor diz assim: mas quando vocês estiverem fazendo todas estas coisas, não diga em teu coração que foi o teu braço que conseguiu estas coisas. Não diga em teu coração que foi a tua força que conseguiu isto, porque sou eu que dou a você força para adquirir riquezas. Aleluia. Oh, amados, queridos, não podemos de nós mesmos fazer coisa alguma. O Senhor Jesus tinha essa consciência. E por causa disso, o que ele fazia? Ele era um homem de oração. Porque tudo que ele viesse a fazer, teria que ser segundo aquilo que ele viu o Pai fazendo. E então, ele faria igual. Eu queria ler isso com vocês. O Senhor recebendo do Pai e fazendo. Em Lucas capítulo 6, nós vamos ver isso. Abra a tua Bíblia, por favor. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13. Agora nós vamos dar um exemplo na vida do Senhor Jesus. Veja o que diz o versículo 12 de Lucas 6. Queridos, o versículo 12 diz que naqueles dias o Senhor Jesus passou a noite inteira, toda a noite em oração. Eu não sei se você já leu isso na Bíblia, ou talvez leu, mas não chamou atenção para o fato de que ele passou a noite toda em oração. Aí quando entra o versículo 13, diz assim: depois, quando amanheceu, ele escolheu entre os seus discípulos aqueles que seriam seus apóstolos. E aí vem todos os nomes dos 12 apóstolos. Muitas vezes a nossa atenção, o nosso holofote, está no versículo 13 em diante, naquilo que ele veio fazer. Mas eu gostaria que nós voltássemos ao verso 12 e observasse que tudo aquilo que ele veio fazer é por causa daquilo que ele fez em oração. No versículo 12 diz que ele passou a noite toda em oração. Olha que coisa tremenda. Eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, eu ouso dizer isso. Vocês lembram que quando o Senhor Jesus andou pelo mar da Galileia e começou a chamar aqueles que seriam seus apóstolos, ele chegou para Pedro, para André, para João, Tiago, você recorda? Eles estavam pescando, trabalhando com rede na beira-mar. O Senhor Jesus chegou e falou assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A Bíblia diz que eles imediatamente deixaram as redes e seguiram o Senhor. Por que eles agiram assim? Eu sempre fiquei curioso. Por que eles atenderam tão prontamente o chamado de Jesus? Agora eu entendo. O Senhor Jesus passou a noite toda em oração. Eu ouso dizer a vocês hoje aqui, o Senhor Jesus os chamou, não foi quando estava à beira-mar. O Senhor Jesus os chamou quando estava em oração, na sua vida secreta de oração. Sabe por quê, queridos? Porque enquanto estamos orando diante do Senhor, é que de fato estamos realizando as coisas. Quando nós saímos da oração e vamos em direção às nossas ações,
As nossas ações são, na verdade, reflexo daquilo que oramos. Existe um pensamento que ele não está errado, mas eu gostaria que ele fosse mudado, de alguma maneira tornou-se um paradigma que eu gostaria que fosse rompido e renovado na nossa mente. O pensamento é assim, as pessoas dizem, olha, nós não temos que ficar somente orando, temos que agir também. Não dá para ficar somente orando, temos também que agir. Ele não é de todo errado. De fato, não temos que ficar somente em oração, temos que agir. Mas toda vez que eu ouço esse pensamento, ele me passa a impressão de que a pessoa, quando diz, eu não vou ficar somente orando, tenho também que agir, é como se esse agir fosse uma coisa que a pessoa é quem vai fazer. É como se o agir estivesse separado da oração. É como se orar fosse uma coisa e agir fosse outra. É como se orar, eu estou diante de Deus, mas agora na hora de agir eu arregaço as mangas e se eu não fizer algo, nada será feito. Dá uma impressão de que ainda sou eu mesmo, por mim mesmo, que tenho que fazer. Essa é a impressão que me passa. A Bíblia é muito tremenda quando as Escrituras, o entendimento do reino de Deus. Eu queria que agora você percebesse a sabedoria do reino, nesse momento agora. Dentro da sabedoria do reino, o que fazemos é fruto do que nós somos, e não resultado do que fazemos. A prosperidade segundo o mundo é resultado do que fazemos. A prosperidade, segundo Deus, é o fruto do que nós somos. Por quê? Porque resultado é o desempenho, é o resultado, tem a ver com o fato de eu ter me desempenhado bem. Mas o fruto de uma árvore, o fruto é o reflexo, o fruto é a continuação. Fruto é a manifestação visível da natureza invisível da árvore. Fruto é aquilo que todo mundo vê, mas aquilo que todo mundo vê procede daquilo que ninguém vê, que são as raízes da árvore. A vida de oração do Senhor Jesus era uma vida secreta, como raiz de árvore. Ele tinha uma vida secreta de oração. E aquilo que ele falava, aquilo que ele fazia, aquilo que ele ensinava, os milagres operados, tudo isso eram frutos da sua vida de oração. O que ele era diante de Deus, ele continuava lá fora. Porque o que nós fazemos não está separado daquilo que nós somos diante de Deus. O que acontece é o seguinte: as nossas ações são, na verdade, as nossas orações em prática. Amém? Por isso eu digo a vocês, enquanto o Senhor Jesus estava diante do Pai em oração, ele já estava realizando ali o chamado. Ele já estava ali se encontrando com Pedro, se encontrando com André, se encontrando com Tiago, se encontrando com João. Em oração, ele já estava se encontrando com essas pessoas. E quando ele as encontrou fisicamente, elas responderam prontamente ao chamado. E por que responderam prontamente? Porque o Senhor já havia encontrado com elas em oração.
Queridos, a sua vida e a minha, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como empregado, empregador, como estudante, as nossas vidas e os nossos papéis que a gente desenvolve, os afazeres da vida, devem ser frutos dessa vida secreta de oração. Você vai encontrar amanhã com pessoas, fisicamente. Você vai estar encontrando com amigos, com colegas, com diretores, com vários tipos de pessoas, parentes. Mas o reino de Deus nos mostra uma vida de oração do Senhor Jesus, em que é possível nós estarmos já com essas pessoas em oração diante de Deus. Abençoar uma pessoa antes de encontrar com ela é já ter encontrado com essa pessoa. E quando você a encontra no mundo natural e físico, as coisas ali que acontecerão serão fruto daquilo que você já demonstrou diante de Deus na sua vida secreta. O que faremos lá fora é reflexo do que fomos aqui dentro. Amém? Isso é maravilhoso. Assim era com o Senhor Jesus. Ele ouvia do Pai. É interessante. No capítulo 4, lá do Evangelho de João, eu falei da mulher samaritana há poucos instantes. A Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Jesus encontrou aquela mulher samaritana porque ele já sabia que era necessário passar por aquele lugar e ele já sabia que encontraria aquela mulher. E como é que ele sabia? Porque o Pai já havia lhe dito isso quando ele estava em oração. Veja que coisa profunda e tremenda. Dentro do nosso quarto secreto, as coisas já se realizam. Na presença do nosso Deus, o mundo todo já está incluído. O nosso Deus é Deus grande. Quando nós estamos em oração diante dEle, nós subimos para um lugar altíssimo. Você pode continuar no teu quarto, na tua cama, na tua cadeira, fisicamente tudo é igual, mas espiritualmente o Senhor te elevou e te colocou num lugar alto. Nós estamos de um lugar alto de oração na presença do nosso Deus. O nosso Deus é Deus Altíssimo. E quando estamos em sua presença, estamos em lugares altos em oração. E é desse lugar alto que Ele fala. E quando nós saímos desse lugar de oração, nós vamos encontrar as pessoas com as quais já nos encontramos. Nós vamos experimentar publicamente aquilo que já experimentamos secretamente. A vida pública é fruto da nossa vida secreta. Amém? Isso é tremendo. Isso nós aprendemos com o Senhor Jesus. Veja Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 25. Eu não vou ler todo esse texto, mas eu vou mencionar a vocês. Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 25. A Bíblia diz ali que o Senhor Jesus se separou dos seus discípulos. Os discípulos foram para o barco, atravessaram o mar. E o Senhor Jesus foi para o monte, para uma montanha. E ali ele foi orar. Olha que coisa tremenda ali. Sabe quando é que ele foi para a montanha? Ele foi ao anoitecer. E aí a Bíblia diz no versículo 25,
que quando o Senhor Jesus estava na quarta vigília, amados, quarta vigília. Você sabe o que é a quarta vigília? Queridos, os judeus dividiam as vigílias em 3, de 4 horas cada. E os romanos, na época do Senhor Jesus, dividia em 4 vigílias de 3 horas cada. A Bíblia está contando aqui essas 4 vigílias. Começa às 6 horas da tarde, a primeira vai de 6 às 9 da noite, primeira vigília. Segunda vigília, de 9 da noite à meia-noite. Terceira vigília, de meia-noite às 3 da manhã. Quarta vigília, de 3 às 6 da manhã. Então era mais ou menos entre 3 e 6 horas da manhã que o Senhor Jesus olha os discípulos lá embaixo, no meio do mar. O mar estava revolto e os discípulos estavam aflitos dentro do barco. Agora veja bem, o Senhor Jesus subiu ao monte ao anoitecer. E ele ficou ali já no anoitecer. Anoitecer é o cair do dia, às 18 horas mais ou menos. Ele ficou mais ou menos das 6 horas da tarde de um dia até mais de 3 horas da manhã do outro dia em oração. Orando. Isso era comum na vida do Senhor. Ele se separava para os desertos e ali orava. As multidões queriam fazê-lo rei, as multidões estavam aflitas, vinham a ele empolgadas, fascinadas, por causa dos milagres. Aí a Bíblia diz, mas ele se afastava e ia orar. O Senhor Jesus tinha esse hábito de orar e orações longas. E assim estava ele ali naquele monte, orando a noite inteira, orando a madrugada. E eu creio, queridos, eu creio que Deus o Pai lhe deu a ordem para ele ir em direção aos discípulos. E Deus o Pai lhe deu a capacidade para andar sobre as águas. Porque ele havia dito, tudo o que eu faço, não faço de mim, mas o Pai que me enviou é que me capacita para fazer. Por isso eu creio que ele estava em oração e olhava lá de longe, via os discípulos, até que o Pai lhe deu a ordem para ir. E ele foi andando sobre as águas, foi até os discípulos, e foi e ordenou ao mar que ele se acalmasse. Eu quero tomar essa experiência tão extraordinária para dizer uma coisa aos amados. Nós só andaremos sobre as águas se esses mares revoltos nos encontrarem no monte da oração. Não é verdade? Não é possível andar sobre as águas se não estivermos em oração. O Salmo 84 é um salmo de oração. O Salmo 84 é um chamado para ir à presença de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Como é bom estar em tua presença. Minha carne, meu corpo, minha alma suspira por ti. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, e eu encontrei teus altares. Como é bom estar na presença do Senhor. Isso é o Salmo 84. E aí diz assim a palavra: e quando vocês que estão na presença do Senhor passarem pelo vale de lágrima, passarem pelo vale de Baca, vocês transformarão esse vale num lugar de fontes de bênçãos, porque dentro do teu coração tem caminhos altos. Vocês podem andar sobre a água. Há caminho alto no teu coração, porque você está na presença do teu Deus. Vida de oração é vida em lugares altos. Quando a gente passa pelo vale de Baca, pelo vale da dor, nós temos corações altos,
Por isso aquele vale é transformado num lugar de bênçãos. Aleluia, glória a Deus. 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 Isso é tremendo, amados. A vida do Senhor Jesus, portanto, queridos, era uma vida extraordinária, porque era uma vida de oração intensa. Por isso eu queria encerrar dizendo uma coisa. Se eu e você quisermos fazer o que o Senhor Jesus fazia, nós temos que buscar o que o Senhor Jesus buscava. Amém? Vamos orar? Vamos orar por isso? Vamos estar diante dEle em oração. Eu gostaria muito que nós pudéssemos orar, trazendo mesmo sobre nós esta realidade. Qual é a realidade? Se para você e para mim, o que eu faço, as minhas ações, elas estão separadas da minha oração. Porque, queridos, olha que coisa interessante. Muitas vezes nós oramos diante do Senhor, temos um tempo de oração, mas parece que quando vamos para o trabalho, quando vamos para as atividades, sejam elas quais forem, parece que lá somos nós que temos que fazer. A impressão que se tem é que parece que, sabe, a impressão que se tem é que parece que há uma profunda separação mesmo entre aquele momento de oração e todas as demais atividades da vida, do dia. Mas o que o Senhor nos ensina na vida do reino, é que não há como separar o fruto da raiz. O fruto é a continuação da raiz. Assim também, todas nossas ações fora são frutos, são continuações da nossa vida secreta de oração. Então, se na tua vida e na minha, você vê que existe assim uma dicotomia, parece que você é uma coisa quando ora, mas quando sai, vai para fora, parece que é só você, parece que você que tem que se virar. E aí você chega para Deus e fala: Senhor, eu quero que minha vida de oração seja tão tremenda diante de Ti, ó Deus, que eu quero que enquanto eu estiver orando, as coisas já estejam sendo feitas. E quando eu estiver lá fazendo, eu quero experimentar a leveza das coisas sendo realizadas, porque a parte dura já foi feita em oração. Amém? Assim como Jesus chamou Pedro, Pedro veio logo. Por que veio logo? Porque o Senhor já havia em oração gerado a vida de Pedro como apóstolo. Assim também, queridos, a minha oração é assim: se tiver dureza na nossa vida, se tiver que ter esforço, guerra e batalha, seja para alcançar esse lugar secreto de oração. E que as demais coisas virão com leveza, porque fruto não se força para nascer, fruto nasce espontaneamente. Mas plantar a árvore tem uma batalha. Por isso eu oro para que, se tiver que ter batalha em tua vida, e dureza e esforço, seja para conquistar esse lugar secreto de oração. Porque eu creio que as demais coisas virão sobre ti como frutos nascem nas árvores. Em nome de Jesus. Então eu queria que você orasse agora por isso, para dizer: Deus, eu quero essa vida diante do Senhor de oração.
para que aquilo que eu vou ser fora, para que todos os papéis que eu vá desempenhar no meu dia, Senhor, sejam fruto daquilo que eu fui diante da Tua presença. Eu quero experimentar os contatos com as pessoas. Eu quero experimentar a minha vida de pai. Eu quero que minha vida de pai seja fruto da minha oração. Eu quero que minha vida de esposa, de mãe, seja fruto da minha vida de oração. Eu quero que minha vida de estudante, minha vida de trabalhador, minha vida de advogado, minha vida de dentista, minha vida de administrador, e aí você pode citar agora onde você atua, seja onde for, declara isso: Senhor, eu quero que minha vida profissional, eu quero que ela seja fruto da minha vida de oração. Eu não quero que ela esteja destituída, separada. Eu não quero que ela esteja indiferente à minha vida de oração. Eu quero que ela esteja ligada de tal forma como um fruto está ligado à árvore. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar por isso em nome de Jesus. Ore por isso agora por você. Ore por tua vida de oração. Senhor, traga mesmo um avivamento em minha vida de oração. Senhor, dá-me uma profundidade de vida de oração. Senhor, eu quero ter uma vida de oração significativa. Eu quero ter uma vida de oração de qualidade. Eu quero ter uma vida de oração profunda, profunda. Senhor, eu quero em oração no meu quarto. Eu quero em oração nos lugares secretos dentro da minha empresa. Eu quero em oração dentro de um banheiro. Ali eu quero, Senhor, ali, experimentar ali, naquele lugar secreto de oração. Eu quero experimentar coisas, ó Deus, que eu verei depois. Eu quero já, Senhor, experimentar em Tua presença aquilo que viverei diante dos homens. Eu quero, Senhor, alcançar diante de Ti aquilo que vou experimentar diante dos outros. Oh, Senhor, em nome de Jesus, eu oro por uma vida de oração desta igreja. Eu oro por uma vida de oração de cada irmão e irmã neste lugar, com significado, com profundidade, com frutificação em nome de Jesus. Haja fruto, haja fruto, haja fruto. Haja fruto, haja fruto, haja fruto em nome do Senhor Jesus, haja fruto. Senhor, nós queremos em Tua presença, em Tua presença, em Tua presença, já determinar, já experimentar aquilo que vamos colher lá fora. Oh, aleluia! Em Tua presença, em Tua presença, em Tua presença, em Tua presença, em Tua presença. Oh, em Tua presença, eu quero estar, eu quero estar.
Eu quero trazer uma palavra para você agora. O destino da tua família é definido no teu quarto de oração. O destino da tua casa é determinado na presença do teu Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Em tua presença, Senhor, tudo está patente diante da tua presença, Senhor. Oh, aleluia. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida secreta de oração, seja com a tua casa, desde agora e para sempre. Amém. Amém. E amém. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! 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 Aleluia! Aleluia! Eu já antecipo aqui que muita coisa vai mudar. Opa, já estou vendo aqui, há uma alegria no meu espírito já, de ver muitas coisas sendo transformadas para a glória de Deus Pai. Amém, amado? Vai em paz, querido. O Senhor ser contigo e com a tua semana. Em nome do Senhor Jesus.